Oi, mulheres, segundo o coração de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? Então, tá bom. Então, nós estamos aqui para falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Nesses últimos meses, principalmente. Compartilhar um pouco com vocês a reflexão e um pouquinho do que eu passei nesses últimos 3 meses com os meus pais, né? A gente aprende bastante coisa e uma das coisas que eu mais aprendi foi a confiar em Deus e a descansar nele, né? E a gente tem o tema da nossa igreja principal, Jesus é a nossa esperança, e nós temos o texto também, o tema, na verdade, da família, né? Mas foi me proposto o texto da família, só que eu acabei fazendo o Jesus é a esperança. Porque realmente Jesus é a minha esperança e eu creio que é a nossa esperança, né? Então, antes de entrar na mensagem, eu vou estar orando, tá bom? Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Eu te agradeço por essa oportunidade, agradeço as minhas irmãs, por tudo que o Senhor tem feito e demonstrado por nós até aqui, todos os dias, e por saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos abençoe, esteja à frente, ó Deus, desta palavra, que não seja eu, mas seja a ação do Teu Santo Espírito. E que os corações e a mente, os ouvidos estejam atentos à Tua palavra nesta hora. Abençoe cada irmã que está ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O texto que veio para mim é o Salmo 62, né? Onde Davi ele declara a sua confiança a Deus, né? Em momentos difíceis que ele teve, de batalhas, de lutas, de conflitos familiares. Então é um texto que também me ajudou bastante, né? Então, o que diz Jesus sobre esperança, né? Muito se diz que esperança é a última que morre, né? Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança. E Ele nunca morre. E para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que lemos não é apenas uma palavra. Esperança é um estilo de vida. E Jesus Cristo é essa esperança. Ele é o nosso Deus, né? Mas muitas vezes desprezamos a palavra e andamos por nós mesmos, né? E queremos fazer as coisas e vemos as coisas do nosso jeito. E isso nos leva a muitas vezes a desacreditar das coisas que Deus nos promete, né? E então nós temos que aprender a confiar. Então, umas coisas que aconteceram nesses meses foi quando os meus pais estavam lá internados, se as irmãs não sabem, mas os meus pais tiveram Covid e internaram e ficaram quase 3 meses internados. A minha mãe ficou 55 dias e meu pai 80 dias. Então, nesse período todo em que eles estiveram internados, que eu tinha que ir em hospital, visitá-los, receber notícias, boletim médico, todo dia era um dia diferente e eu tinha que aprender a viver aquele dia da melhor maneira possível. E de fato tinha dias que era insuportável você ficar esperando o celular tocar para você receber um boletim médico, né? E nesses momentos é onde eu me apegava mesmo à palavra e a Deus e pedia socorro para Deus mesmo. Então, quando meus pais estavam lá internados, o que eu achava que eles não iam sair mais, porque todo dia eu tinha que receber notícias que eram muitas vezes de desesperança, né? E bate o desespero, né? Mas como Deus é um Deus que cuida sempre, Ele sempre levantava alguém
para orar por mim, levantava alguém para trazer uma palavra, ou então colocava situações no meu trabalho, na minha casa, para mostrar que ele era Deus e que ele está no controle de todas as coisas, né? Que ele é um Deus que está no controle. E o Salmo 62 diz, né, que ele nos fortalece e é a nossa confiança. Então, eu vou ler um trechinho do Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, irmãs, nos momentos de desespero, de angústia, né, que muitas vezes eu passei, é a esse Deus que eu recorria. É a esse Deus que eu me achegava, que eu dobrava os meus joelhos e muitas vezes nem falava nada, só chorava, porque ele sabia o que de fato ia no meu coração, né? E esse salmo, como eu disse para as irmãs, é um salmo de Davi, onde ele declara que somente em Deus que é o nosso refúgio, é a nossa salvação. Davi, na verdade, entendeu aquilo que Paulo e Jesus, né, ensinaram 1000 anos atrás, né? Que a ansiedade, a gente na ansiedade não resolve nada. E lá em Mateus a gente vê, no Mateus 6, versículos 25 a 34, né? Que Deus nos fala, que Ele cuida, né? Dos pássaros, Ele cuida das vestimentas, Ele cuida de tudo, né? E Paulo, quando na prisão, escreveu a oração sobre a ansiedade, que está lá em Filipenses 4, de 6 a 7, que eu também vou ler para os irmãos, para as irmãs, né? Filipenses 4, que é um texto bastante conhecido do nosso dia a dia, né? Filipenses 4, 6 e 7. 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, realmente Deus não trabalha na ansiedade. E nós vemos como Deus cuida, e ter um coração grato demonstra confiança para com Ele. E uma das coisas que também aconteceu comigo nesse período, dos meus pais estarem no hospital, foi que, apesar deles estarem no hospital, estarem com Covid, estarem naquela situação de intubação, eu pude sentir no meu coração, o meu coração agradecido a Deus, porque Deus foi tão bom, que como Ele está no controle de todas as coisas e sabe de todas as coisas, meus pais, eles foram internados antes de estourar aquela questão, né, essa pandemia que teve de não ter mais vagas em hospitais, né, de não ter leito. Então, eles foram internados antes de tudo isso. E também agradeci muito a Deus por eles estarem num hospital particular, né, porque Deus proveu para eles, para os meus pais, condições de terem um plano de saúde. Então, eles estiveram num hospital particular, né? E tudo aconteceu antes de estourar a pandemia mesmo. Então, eu pude agradecer a Deus por isso, apesar da situação. Mas sou muito, muito grata a Deus por toda a assistência que os meus pais tiveram. Tivemos algumas falhas, mas eu creio que
como eu tenho falado, tudo está no controle do Senhor, tudo está nas mãos do Senhor, né? Então, um coração agradecido demonstra confiança para com Deus, para com Ele. E quantas vezes eu me peguei ansiosa sobre o que iria acontecer com os meus pais, e Deus vem mais uma vez e diz: eu estou no controle. E realmente está, esteve e está, né, no controle de todas as coisas. E o que a Bíblia diz sobre dias melhores, né? Nós temos vivido dias tão angustiantes, tão tristes, né? E uma das coisas também que aconteceu muito comigo foi que nas primeiras semanas em que meus pais estavam no hospital, minha mãe deu entrada no hospital no dia 5 de fevereiro, no dia 6 ela foi entubada. E meu pai, 3 dias depois, entrou no hospital, no dia 9, no dia 10 ele foi entubado. E aí, naquela semana, né, os dias foram passando e você fica naquela angústia de receber ligação, né? Eu lembro que eu recebi a ligação e tinha dias bons, né, outros nem tanto, tinha algumas intercorrências com os meus pais. E você chora, você clama, você se alegra por uma pequena melhora, mas teve momentos assim, nos primeiros meses, assim, eu lembro que quando eles estavam internados, quantas pessoas foram feitos pedidos de oração no canal de oração da igreja, nas parceiras de oração, pedindo, né, por que estava sem leito no hospital, fulano está sem leito, vamos orar. Mas muitas pessoas vieram a óbito. E eu falava, meu Deus, pessoas assim que entraram no hospital, pouco tempo depois, vinham a óbito. E eu falava, meu Deus, meus pais estão lá, Senhor. E eu clamando e orando e pedindo para Deus um socorro para a vida deles, né? Que Deus soprasse fôlego de vida, porque eu lembro que depois de uns 15, 20 dias, a questão não era mais o Covid dos meus pais, né? Eles já tinham sido curados do Covid, a questão era tratar as sequelas. E minha mãe ficou com uma sequela grande no pulmão, meu pai precisou fazer hemodiálise, né? E então já não era mais Covid, era a sequela. E aí você fica pensando, quando tudo isso vai acabar, meu Deus, né? Temos, nesses tempos vividos, dias difíceis, né? Nós temos visto, não só com os meus pais, mas tantas outras pessoas, nós tivemos notícias. E você fica pensando, quando que vai acabar? E quando isso vai melhorar? E lá em Mateus 14, do 12 ao 33, tem várias parábolas, mas uma delas é a do barco, né? Quando tem aquela ventania toda, né? Até vou abrir lá pra gente ver, Mateus 14. É uma história de fé, né? De Mateus, capítulo 14, do 12 ao 33. Conta aqui a história, quer ver, do 14, eu vou ler aqui, do 22 até o 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro. Disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque sobre as águas
E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Então, quando tudo isso vai passar e quando tudo isso vai melhorar? Não sei, não sabemos, né? Mas uma coisa eu tinha no meu coração, que aquilo que eu podia fazer, eu iria fazer. E aquilo que eu não poderia fazer, eu entregava ao Senhor e clamava por Ele, né? Então, acredite, com Jesus no barco, tudo vai bem. A tempestade vai passar e dias melhores virão. Vença o pessimismo e o fatalismo e decida ter fé e viver pela fé em Jesus. Creia nessa promessa e vença, porque para Deus tudo é possível. E como crer, acreditar em viver nesse tempo que nós estamos. Como ter esperança em tempos difíceis. Como ter esperança em tempos difíceis. É confiar e esperar em tempos difíceis. Ver que à nossa volta, os detalhes do tempo, da situação em que estamos passando, que não é das melhores, mas ver através dos olhos da alma, que pode surgir algo bom, até mesmo aonde não existe. Então, quantas vezes, irmãs, quantas vezes eu recebi a notícia do hospital? Hoje seu pai não está melhor nem pior, ele está estável, mas aconteceu isso, a pressão descontrolou, sua mãe descontrolou diabetes, ela teve várias vezes episódios de pronagem, né, que é ficar de barriga para baixo. Meu pai também teve que fazer isso, mas ele ainda com um monte de coisa, porque eu consegui visitá-los ainda na UTI depois de alguns dias, e é muito aparelho. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, como que eles viram ele, né, de barriga para baixo, meus pais de barriga para baixo, com aquelas coisas, aqueles monte de aparelho, entubado, tudo. E eu lembro que meu pai, eles ainda viraram ele, mesmo com catéter, para fazer a diálise. E aí depois a médica ainda falou para mim que foi muito sofrido. Então a gente fica pensando, né, que tempos difíceis. Então o que eu podia fazer era só confiar. Era somente confiar. Então, olhar as situações no ponto de vista de Deus, porque a gente não sabe quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, o porquê das coisas. A única certeza que eu tenho, irmãs, que eu tenho até hoje, com tudo isso que eu passei, é que Deus esteve no controle. Que toda a situação que meus pais viveram, que a minha família viveu, eu e meus irmãos, estava no controle. Aquilo que, como que eu disse, aquilo que eu podia fazer, eu fazia, e aquilo que não dava para mim fazer, eu entregava para o Senhor. Então, olhar a situação no ponto de vista de Deus, sabendo que além dele estar no controle, ele tem sempre o melhor. E que eu e você pode fazer. Faça o que você pode fazer. E o que você não pode fazer, Deus é que pode. Creia somente e tenha sempre esperança. Tenha sempre esperança. Então, que Deus abençoe vocês. Que Deus renove as forças, renove a fé, renove essa esperança. Como eu disse lá no começo, esperança é um estilo de vida. E você que crê em Jesus, que tem o Senhor como seu Salvador, tenha sempre um coração grato. E abençoe aquela que está do seu lado. Eu vivi dias de muitas angústias, mas eu estou muito feliz. Porque apesar das angústias, apesar das tristezas, das lutas, hoje eu posso dizer que o Senhor foi e é a minha esperança. Por isso também estou muito feliz, porque meus pais já estão em casa, para a glória de Deus. Os dois estão em casa.
estão bem, meu pai está quase andando, minha mãe já está andando. E Deus tem propósito, nós não sabemos qual, mas Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãs, Deus abençoe e não percam a esperança, nem em tempos difíceis. Clame ao Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? Deus abençoe, muito obrigada pelo